Olá, estamos dando início a mais uma aula de língua portuguesa, mais uma aula em que teremos a arte como um caminho para a nossa discussão. E hoje nós teremos a leitura de um autor muito especial para a literatura brasileira, para a literatura universal. O nome dele é Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis, no último dia 21/6, completou 181 anos de seu aniversário. Por conta disso, a escolha da leitura de Machado de Assis, não apenas porque ele completaria 181 anos, mas porque Machado de Assis é um dos principais nomes de nossa literatura. Um escritor premiadíssimo, um escritor que traz uma literatura à frente do seu tempo, um escritor que foi pobre, mulato, nascido na periferia do Rio de Janeiro, que não estudou em colégios bons, estudou muito pouco, mas que se desenvolveu como escritor cedo e trouxe obras que se eternizaram em nossa literatura, e por isso iremos estudá-las. Hoje iremos ler um conto chamado Adão e Eva. Entre mais de 100 contos escritos por Machado de Assis, são muitos contos que ele escreveu. A escolha do conto Adão e Eva, texto inclusive já colocado em questões de Enem, questões de concurso de vestibulares, é um texto riquíssimo, porque vocês perceberão que ele trará uma temática bastante inerente à nossa sociedade, que é a temática da religião, não é? Uma temática que está para a nossa sociedade, mas e vai inverter essa temática. E aí, por que essa obra de Machado ela é tão rica? A gente vai conversar mais para frente. O que é que Machado traz dentro dessa obra? A gente também vai conversar mais para frente. Ao ler essa obra com o título Adão e Eva, vocês terão sim um estranhamento, e mais para frente nós iremos fazer alguns comentários acerca dela. O título da nossa aula é Machado de Assis: Paraíso de Ideias ou Inferno de Sensações? E aí, antes de ler o conto Adão e Eva, eu gostaria de chamar a minha amiga muito querida, professora de língua portuguesa também, Rafaela, que ela vai fazer alguns comentários acerca desse escritor tão estudado. Eu quero que vocês prestem bem atenção a essas características que ela trará, porque eu quero que vocês tentem identificar essas características dentro desse conto que a gente estará lendo, tá ok? Com vocês, Rafaela, professora de língua portuguesa. Oi pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a professora Lisandra pela oportunidade e antes mesmo de me apresentar, quero ler um poema com vocês, que se chama Livros e Flores. Teus olhos são meus livros, que livro há aí melhor, em que melhor se leia a página do autor. Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor. Machado de Assis. Meu nome é Rafaela, sou professora de linguagens e fui convidada pela professora Lisandra para falar da importância da obra machadiana. E antes de começarmos as reflexões acerca do Machado, é importante a gente saber que o Machado de Assis ele é o maior nome da literatura brasileira. E por que ele tem esse nome? Por que ele tem esse peso? Porque Machado de Assis ele foi um autor à frente do seu tempo. Em seus personagens ele já trazia a maioria da classe dominante, e ele fazia esse jogo de relações sociais, já contribuindo para o senso crítico do leitor.
Ele também trazia aparência versus essência. Quais são os valores que a gente deve levar em consideração, né? Mesmo nessa época que escrevia, né? Agora a gente comemorou 181 anos, né, do aniversário de Machado de Assis. Em sua narrativa, ele trazia uma linguagem muito complexa com relação ao psíquico, onde a gente pode refletir acerca do seu eu dentro dos personagens que ele criou, o pessimismo, a hipocrisia. Ele trazia as imperfeições humanas sem arrodeios, né? Ele também trazia uma linguagem com frases curtas, frases incisivas, o humor também, e as frases, claro, sugestivas, que faz com que o leitor ele fique livre, né, para possíveis interpretações. A metalinguagem, que é uma forte característica da sua linguagem, onde ele sempre teve a oportunidade de poder explicar o que ele está querendo dizer, né, em algumas situações, e a intertextualidade, que acaba enriquecendo e trazendo à lembrança do leitor outras literaturas, né? Então, espero ter contribuído aí com a reflexão de vocês acerca de Machado de Assis. É uma obra realmente rica, que cria possibilidades, caminhos para que o leitor ele se aproxime e aumente a sua criticidade, que tenha conhecimento do mundo, de sociedade, faça comparativos de uma sociedade em que não se viveu. A literatura ela serve para isso, para a gente ter conhecimento do mundo, da sociedade, de outras culturas. E Machado de Assis ele é um peso, né? Além da sua escrita própria, de suas características próprias, ele tem esse peso na literatura brasileira. Para fechar essa nossa breve conversa, queria mostrar para vocês alguns livros como sugestões. Esses dois primeiros aqui, eles são para quem deseja seguir a área acadêmica de literatura, né, História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bozzi, e esse de Machado de Assis, que é a crítica literária, para quem realmente deseja seguir esse percurso da literatura. Esses dois são para estudantes, né, para quem está fazendo o Enem, para quem gosta de literatura, para quem gosta de Machado de Assis. Esse fala sobre os contos de Machado de Assis, da professora Cristina Botelho. Eu tive o prazer de conhecê-la, maravilhosa. E A Mão e a Luva, que muitos de vocês já devem conhecer, que é um romance muito, muito, muito legal, onde a gente pode fazer a observação dessas características, dessas forças que tem a escrita de Machado de Assis. Até a próxima. Retomando agora para o nosso conto Adão e Eva. Vamos para a leitura. Adão e Eva. Uma senhora de engenho, na Bahia, pelos anos de 1700 e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas, grande lambareiro, um certo doce particular. Ele quis logo saber o que era. A dona da casa chamou-lhe curioso. Não foi preciso mais. Daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade. Se era masculina ou feminina e se era a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As senhoras diziam que a Adão, os homens que a Eva, menos o juiz de fora, que não dizia nada. E Frei Bento Carmelita, que é interrogado pela dona da casa, Dona Leonor. Eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo, e não mentia, porque era exígne na viola e harpa, não menos que na teologia. Consultado, o juiz de fora respondeu que não havia matéria para opinião, porque as coisas no paraíso terrestre passaram-se de modo diferente do que está contado no primeiro livro Pentateuco, que é apócrifo. Espanto geral. Riso do Carmelita, que conhecia o juiz de fora como um dos amigos mais piedosos sujeitos da cidade, e sabia que era também jovial
o inventivo e até amigo da pulha, uma vez que fosse curial e delicada nas coisas graves, era gravíssimo. Frei Bento disse-lhe Dona Leonor: faça calar o senhor Veloso. Não faço calar, acudiu o frade, porque sei que de sua boca há de sair tudo com boa significação. Mas a Escritura, ia dizendo o mestre de campo João Barbosa. Deixemos em paz a Escritura, interrompeu o carmelita. Naturalmente, o senhor Veloso conhece outros livros. Conheço o autêntico, instituiu o juiz de fora, recebendo o prato de doce que Dona Leonor lhe oferecia. Estou pronto a dizer o que sei, se não mandam o contrário. Vá lá, diga. Aqui está como as coisas se passaram. Em primeiro lugar, não foi Deus que criou o mundo, foi o diabo. Cruz! Exclamaram as senhoras. Não diga esse nome, pediu Dona Leonor. Sim, parece que ia intervindo Frei Bento. Seja o tinhoso. Foi o tinhoso que criou o mundo. Mas Deus, que lhe leu no pensamento, deixou-lhe as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a fim de que ao próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do benefício. E a ação divina mostrou-se logo porque, tendo o tinhoso criado as trevas, Deus criou a luz. E assim fez o primeiro dia. No segundo dia, em que foram criadas as águas, nasceram as tempestades e os furacões. Mas as brisas da tarde baixaram do pensamento divino. Terceiro dia, foi feita a terra, brotaram delas vegetais, mas só os vegetais sem fruto nem flor. Os espinhosos, as ervas que matam com a cicuta. Deus, porém, criou as árvores frutíferas e os vegetais que nutrem ou encantam. E tendo o tinhoso cavado abismos e cavernas na terra, Deus fez o sol, a lua, as estrelas. Tal foi a obra do quarto dia. No quinto foram criados animais da terra, da água, do ar. Chegamos ao sexto dia. E aqui peço que redobrem a atenção. Não era preciso pedi-lo. Toda a mesa olhava para ele curiosa. Veloso continuou dizendo que no sexto dia foi criado o homem. E logo depois a mulher. Ambos belos, mas sem alma, que o tinhoso não podia dar, e só com ruins instintos Deus infundiu-lhes a alma com um sopro e com outros sentimentos nobres, puros e grandes. Nem parou nisso a misericórdia divina. Fez brotar um jardim de delícias e para ali os conduziam, investindo-os na posse de tudo. Um e outro caíram aos pés do Senhor, derramando lágrimas de gratidão. Vivereis aqui, disse-lhe o Senhor, e comerei de todos os frutos, menos desta árvore, que é a da ciência do bem e do mal. Adão e Eva ouviram submissos e, ficando sós, olharam um para o outro, admirados. Não pareciam os mesmos. Eva, antes que Deus lhe infundisse os bons sentimentos, cogitava de amar um laço a Adão. E Adão tinha ímpetos de espancá-la. Agora, porém, embebiam-se na contemplação um do outro, ou na vista da natureza, que era esplêndida.
Nunca até então viram ares tão puros, nem águas tão frescas, nem flores tão lindas e cheirosas, nem o sol tinha para nenhuma outra parte as mesmas torrentes de claridade. E dando as mãos, percorreram tudo a rir muito. Nos primeiros dias, porque até então não sabiam rir. Não tinham a sensação do tempo. Não sentiam o peso da ociosidade. Viviam da contemplação. De tarde iam ver morrer o sol e nascer a lua, e contar as estrelas, e raramente chegavam a 1000. Dava-lhes o sono e dormiam como 2 anjos. Naturalmente, o tinhoso ficou danado quando soube do caso. Não podia ir ao paraíso, onde tudo era avesso, nem chegaria a lutar com o Senhor. Mas, ouvindo o rumor no chão entre as folhas secas, olhou e viu que era a serpente. Chamou-a alvoroçado. Vem cá, serpe, fel rasteiro, peçonha das peçonhas. Queres tu ser a embaixatriz de teu pai para rever as obras de teu pai? A serpente fez com a cauda um gesto vago que parecia afirmativo, mas o tinhoso deu-lhe a fala. Ela respondeu que sim, que iria aonde ele a mandasse. Às estrelas, se lhe desse as asas de águia, ao mar, se lhe confiasse o segredo de respirar na água, ao fundo da terra, se lhe ensinasse o talento da formiga. E falava a maligna, falava à toa, sem parar, contente a prodiga da língua. Mas o diabo interrompeu-a. Nada disso, nem o ar, nem o mar, nem a terra, mas tão somente ao jardim das delícias, onde estão vivendo Adão e Eva. Adão e Eva? Sim, Adão e Eva. 2 belas criaturas que vimos andar há tempos, altas e direitas, como palmeiras? Justamente. Detesto-os. Adão e Eva? Não. Manda-me a outro lugar. Detesto-os. Só a vista deles fez-me parecer muito. Não hás de querer que lhes faça mal. É justamente para isso. Deveras? Então vou. Farei tudo o que quiseres, meu Senhor e Pai. Anda, dize depressa o que queres que eu faça. Que morda o calcanhar de Eva? Morderei. Não, interrompeu o tinhoso. Quero justamente o contrário. Há no jardim uma árvore, que é a da ciência do bem e do mal. Eles não devem tocar nela, nem comer-lhe os frutos. Vai, entra, enrosca-te na árvore, e quando um deles ali passar, chama-o de mansinho, tira uma fruta e oferece-lhe, dizendo que é a mais saborosa fruta do mundo. Se te responder que não, tu insistirás, dizendo que é bastante comê-la para conhecer o próprio segredo da vida. Vai, vou, mas não falarei a Adão, falarei a Eva. Vou, que é o próprio segredo da vida, não? Sim, o próprio segredo da vida. Vai, serpe das minhas entranhas, flor do mal, e se te saíres bem, juro que terás a melhor parte na criação, que é a parte humana, porque terás muito calcanhar de Eva que morder, muito sangue de Adão em que deitar o vírus do mal. Vai, não te esqueças. Esquecer? Já tá tudo de cor. Foi, penetrou no paraíso, rastejou até a árvore do bem e do mal, enroscou e esperou. Eva apareceu, daí a pouco, caminhando sozinha, esbelta, com a segurança de uma rainha que sabe que ninguém lhe arrancaria a coroa. A serpente, mordida de inveja,
Ia chamar Peçonha à língua, mas advertiu que estava ali às ordens do Tinhoso, e com a voz de mel chamou-a. Eva estremeceu. Quem me chama? Sou eu. Estou comendo desta fruta. Desgraçada, é a árvore do bem e do mal. Justamente. Conheço agora tudo. A origem das coisas, o enigma da vida. Anda, come, e terás um grande poder na terra. Não pérfida. Nécia, para que te recusas o esplendor dos tempos? Escuta-me, faz o que te digo, e serás legião. Fundarás cidades, e chamar-te-ás Cleópatra. Dido, Seríramis, darás heróis do teu ventre. Serás Cornélia, ouvirás a voz do céu. E serás Débora, cantarás e serás Safo. E um dia, se Deus quiser descer à terra, escolherás tuas entranhas e chamar-te-ás Maria de Nazaré. Que mais queres tu? Realeza, poesia, divindade. Tudo trocas por uma estulta obediência. Nem será só isso. Toda a natureza te fará bela e mais bela. Cores das noites, de porfia como o sol, virá brincar nos teus cabelos. Os filhos do teu seio tecerão para ti as melhores vestiduras. Comporão os mais finos aromas, e as aves te darão as suas plumas, e a terra as suas flores, tudo, tudo, tudo. Eva escuta impassível. Adão chegou, ouviu-os e confirmou a resposta de Eva. Nada valia a perda do paraíso, nem a ciência, nem o poder, nenhuma outra ilusão da terra. Dizendo isto, deram as mãos um ao outro e deixaram a serpente, que saiu presurosa para dar conta ao Tinhoso. Deus, que ouvira tudo, disse a Gabriel: Vai, arcanjo meu, desce ao paraíso terrestre, onde vivem Adão e Eva. Trazem-os para a eterna bem-aventurança, que merecem pela repulsa às instigações do Tinhoso. E logo o arcanjo, pondo na cabeça o elmo de diamante, que rutila como 1.000.000 de sóis, rasgou instantaneamente os ares e chegou a Adão e Eva, e disse-lhes: Salve, Adão e Eva, vinde comigo para o paraíso, que merestes pela repulsa às instigações do Tinhoso. Um e outro, atônitos e confusos, curvaram-se o colo em sinal de obediência. Então Gabriel deu as mãos a ambos e os três subiram até a instância eterna, onde miríades de anjos os esperavam cantando. Entrai, entrai, a terra que deixastes fica entregue às obras do Tinhoso, os animais ferozes e maléficos, as plantas daninhas e peçonhentas, ao ar impuro, a vida dos pântanos. Reinará nela a serpente que rasteja, babuja e morde. Nenhuma criatura igual vos porá entre tanta abominação, a nota da esperança e da piedade. E foi assim que Adão e Eva entraram no céu, ao som de todas as cítaras que uniam as suas notas em um hino aos dois egressos da criação. Tendo acabado de falar, o juiz de fora estendeu o prato a Dona Leonor para que lhe desse mais doce, enquanto os outros convivas olhavam uns para os outros, embasbacados. Em vez de explicação, ouviram uma narração enigmática, ou pelo menos sem sentido aparente. Dona Leonor foi a primeira que falou. Bem, dizia eu que o senhor Veloso estava logrando a gente. Não foi isso que lhe pedimos, nem nada disso que aconteceu. Não é, Frei Bento?
Lá o saberá o senhor juiz, respondeu o carmelita sorrindo. E o senhor juiz de fora, levando à boca uma colher de doce, pensando bem, creio que nada disso aconteceu. Mas também, dona Leonor, se tivesse acontecido, não estaríamos aqui saboreando esse doce que está, na verdade, uma coisa primorosa. E ainda aquela sua antiga doceria de Itapejipe. E assim acaba o conto de Machado de Assis, Adão e Eva. Bom, finalizando a leitura do conto, a gente vai adentrar um pouquinho na análise desse conto, porém não vou aprofundar muito porque a ideia é que vocês, como aluno, façam essa análise também criteriosa. Mas eu vou trazer algumas curiosidades e vou deixar para vocês também, vou fazer essa análise crítica e vou deixar para vocês algumas sugestões também, né, de aprofundamento. Mas a gente vai fazer hoje uma caminhada principalmente por esse caminho da religiosidade presente nessa obra de Machado, né? Porque ele vai fazer essa releitura da história, né, do conto, vou colocar como conto, né, de Adão e Eva, dessa história bíblica, não é? E ele vai fazer essa releitura mais parodiando mais esse conto, porque ele vai fazer uma inversão da história, né? E aí essa inversão, ela vai permear justamente para uma visão crítica. E aí essa visão crítica, que está presente, irônica, está presente nas características de Machado, e por isso que Machado ele era um escritor à frente de sua época, vai mostrar muito do que Machado ele é e o motivo da grandiosidade da obra de Machado de Assis. Muitos vão pensar, mas Machado de Assis ele era herege por conta disso. Vamos aí quebrar um pouquinho, romper um pouquinho com essa questão, porque a literatura, por si só, ela vai dizer, ela vai romper com questões de heresia ou não heresia, porque a literatura ela vai estar para transcendência, não é? O que é transcender para a literatura? O que é para o homem sentido de vida, né? Então, os questionamentos primeiros dos personagens quem errou, foi Adão ou Eva? Então a gente vê aí nessa primeira colocação de Machado, em quem está a culpa? A religião fez muito isso, né? Fez ou faz, né? Vamos colocar muito isso. A culpa pelos seus pecados. Então é o Deus castigador, o Deus que vai lhe castigar se você errar. Então a religião que vai lhe colocar dentro de uma caixa e você tem que seguir aquilo como tem que ser, porque senão você vai morrer no inferno. Então a religião como molde, né? Não como liberdade. E Machado ele vai questionar essa religiosidade, não talvez esse Deus que talvez liberte, né? Mas vamos caminhar um pouco mais. E aí eu li muito para montar essa nossa aula, eu li um pouco, né? Sobre um filósofo e pastor, né? Chamado Paul Tillich, que vai falar um pouco sobre justamente essa questão da religião, dessa religiosidade que está pelo avesso, né, contrária aos valores humanos, e ele vai analisar primeiro a Bíblia, não é? E aí ele vai fazer essa análise da Bíblia porque, como Machado ele vai utilizar o texto bíblico, então eu li na verdade um artigo que vai usar Tillich e vai usar esse conto de Machado de Assis e ele vai fazer esse paralelo. Então Tillich ele vai falar primeiramente que a Bíblia consistiria em experiências, né? E ele vai dizer
consistiria nas duas experiências. E aqui reproduzimos um trecho do livro. A Bíblia não é um livro caído do céu, um código sagrado, uma declaração doutrinal da fé. É a soma de experiência e dos encontros que pessoas do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento tiveram com Deus. Então ele já vai colocando como pessoas que tiveram experiências com Deus, tiveram encontros e escreveram a Bíblia. A essência da Bíblia é o testemunho de experiências e encontros. Então aí ele já vai tirando, rompendo essa questão de que a Bíblia é um texto caído do céu que chegou ali, é uma coisa mágica, não é? E Machado ele vai conduzir o seu texto também por aí, né? De que a razão, ela também existe nos textos bíblicos, certo? Então, Machado, ele foi, falando um pouco da sua vida pessoal, Machado ele foi criado na Igreja Católica. Ele teve aulas com o Padre Antônio José Silveira Sarmento. Então, ele teve aulas, ele foi catequizado, ele teve aulas ali dentro da religião. Ele conheceu os textos bíblicos muito, né, de perto. Então, dentro de suas obras, inclusive Dom Casmurro, por exemplo, é uma das obras que mais se cita textos bíblicos. Segundo Davi da Silveira Oliveira, o escritor que foi mais bíblico na nossa literatura brasileira foi Machado de Assis, porque ele tem essa questão da religião, inclusive dentro da sua, né? Mas ele fez isso, inclusive, até para criticar a questão da religiosidade, não de Deus, mas da religiosidade. Então, assim, o teológico em Machado de Assis não se sobrepõe ao literário, mas ambos são construídos de forma literária, certo? Até quando ele vai falar de Deus ou de religião, ele vai falar de forma literária, ele vai falar de forma artística, ele vai trazer para reflexão. E o que é mais bonito em Machado é que ele não fecha, ele não conclui, ele faz você, leitor, tirar suas próprias conclusões. Isso é o diferencial de Machado, certo? E aí ele tem uma citação do próprio Machado que ele diz assim: onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Machado ele tinha essa questão de procurar aquilo que está por debaixo dos panos. Então, ele cresceu ali na religião, mas ele sempre teve esse olhar apurado para ver aquilo que estava por trás, né? Aquilo que talvez beirasse ao desumano, né? E outra fala dele é: eu não sei dizer coisas fabuladas e impossíveis, mas as que me passam pelos olhos, as que os leitores podem ver e terão visto, observo, ouço e escrevo. Então tudo aquilo que ele enxergava, que ele viu, que ele percebeu, ele analisa, põe no papel, mas sempre com aquele olhar apurado, sempre com aquele olhar crítico, com aquele olhar de nos fazer perceber a realidade, mas de forma a podermos criticá-la. A obra de Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela deu origem ao realismo do Brasil. Porém, Machado ele foi à frente do realismo. Machado ele traz traços modernos, contemporâneos dentro da sua obra, ímpares, né? Ele é detalhista nas suas obras, ele vai trazer sim marcas realistas dentro da sua obra, né? São frases curtas, são frases que vão trazer essa questão do detalhe, que a gente enxerga a cena. Mas Machado ele vai além do seu tempo, ele é à frente do seu tempo, justamente por essa característica de Machado dar a oportunidade ao leitor de fechar a obra dele, ou de não fechar, né? Trazer ao leitor as dúvidas. Sempre a gente fica, sim, mas vamos dizer, essa história criada em Adão e Eva é possível? Biblicamente, a gente sabe que ele inverteu, né? Ele subverteu.
Mas quantas vezes a gente não se perguntou, mas se Adão e Eva não tivessem pecado, como o mundo seria? Quantas vezes não nos questionamos como o mundo seria se não houvesse tido, para os cristãos, né, que acreditam, obviamente, nessa história, o erro, né? E o que é o erro? E Machado traz aí à tona o bem e o mal, né? Ele traz nessa leitura essa temática, o que é o bem e o que é o mal, né? Tão trabalhado já em tantos escritores, e Machado traz de uma forma simples, mas não simplória, pelo contrário, de uma forma muito complexa, porque, e mais, de uma forma inclusive irônico, ousada, porque você mexer num texto sagrado naquela época era pesado, não é? Até hoje muitos cristãos vão olhar para um texto desse e vão se assustar e vão dizer, mas como assim? Como é que você pega uma história dessa? Isso é uma heresia. Mas não era esse o intuito de Machado. Era nos levar a refletirmos sobre temas que são inerentes à alma humana, né? O bem e o mal, né? A inveja, a hipocrisia. E aí, vamos seguindo um pouco mais, eu gostaria de colocar para vocês que naquela época a própria ciência ela estava em ascendência, os ismos, né? Estava ali em ascendência, o humanismo, o socialismo, a gente tinha a questão da ciência aí no auge e a igreja estava ali em decadência. Então, assim, a igreja ainda era meio que... Você ia a cultos ali, era aquela coisa, sabe? Aquela coisa meio que por obrigação, meio dogmática, né? Aquela coisa, você ir para um ato religioso era significar que você era uma pessoa piedosa, era significar que você era uma pessoa que estava ali nos ritos sociais que deveria se estar, mas era uma conveniência. Não era algo que... Era mais para dar conta à sociedade, entende? Mas não era algo que subvertia aquela sociedade, a sociedade daquele tempo. Então, era um pretexto para não faltar mesmo, então, né, vamos embora. E agora falando um pouco da parte estilística do texto, né, a gente fala de linguagem, a gente fala um pouquinho agora de língua portuguesa, propriamente dita, que os textos de Machado tem muita coisa. Eu vou pegar algumas coisinhas para a gente não ficar muito, não se alongar muito. Eu gostaria de falar na ironia, que é uma coisa muito presente em Machado. A ironia é aquilo que vai nos causar espanto, né? Aquilo que vai, por exemplo, provocado ali, você foi irônico, você vai dizer algo ao contrário, né? Então, a causa principal do espanto provocado ali nos comensais e no leitor reside justamente nessa inversão que Machado realiza, através justamente dessa ironia. E aí eu vou pegar esse deslocamento de sentido. Eu vou pegar o trecho, que é justamente esse trecho final, para vocês entenderem o que é essa ironia. Que é esse trecho final, que essa fala do comensal, que ele diz: pensando bem, creio que nada disso aconteceu, mas também, Dona Leonor, se tivesse acontecido, não estaríamos aqui saboreando esse doce, que está, na verdade, uma coisa primorosa, e ainda aquela sua antiga doceria de Itapajibe. Ou seja, a gente sabe que se estivéssemos no paraíso, estaríamos muito melhor do que se estivéssemos aqui. Mas aí ele pega o doce, que coloca como se tivesse uma coisa maravilhosa, mas nada se compararia ao céu, ao paraíso propriamente dito. Então ele usa de ironia para criticar, né? Ao mesmo tempo, a gente pode ver uma coisa boa nessa fala, e eu vou falar mais para frente, né? Outro recurso literário utilizado é essa questão da carnavalização. O que é essa carnavalização? É justamente
Carnavalização está ligada a esse conjunto de festejos, né? Lógico. Mas que surgiu essa ideia de carnaval. Mas era o quê? Era justamente subverter, né? Você tem aquela questão da ordem, né? A questão de... E você pega a ordem e subverte. Para a literatura, o que seria essa carnavalização? Você tem a ordem na história e você vai subverter. Quem vai criar o mundo agora vai ser o mal, o diabo, né? E aí existe uma carnavalização nesse reconto aí. Então é inverter a ordem normal da história. Porque veja, carnaval e religião, né, para a sociedade não andam junto. E religiosidade e carnaval para a sociedade totalmente incongruentes, né? Totalmente. Vai fazer essa subversão para criticar mais uma vez. E mais uma questão estilística que está aí no texto vai ser a paródia, que também é uma questão de reescrita. Paródia significa para Oliveira. A paródia, que significa um conto paralelo, constitui uma maneira de linguagem de voltar-se para si mesma, certo? Então, a gente vai ter o conto de Adão e Eva e ele vai pegar uma maneira paralela de voltar-se para si mesma. Mas nesse sentido, a paródia desvia-se do texto bíblico com humor e com pessimismo, mas sem dizer que o mundo é exclusivamente mau. Machado de Assis vai prescrutando a alma humana, solta sua narrativa e permite que o leitor reflita teologicamente. Gente, isso é magnífico. Veja, ele não está preocupado se vai ser criticado pela igreja, se não vai ser. Ele está preocupado se você, leitor, vai olhar para o texto bíblico e vai dizer assim: mas o que é realmente Deus? O que é realmente ser? É estar dentro da religiosidade. Deus é mau ou Deus é bom? É estar dentro da caixa e obedecer a instituições? Ou é ser humano? E aí a gente vai para os personagens. Ele critica o juiz e o padre. E aí, né, no início do conto é perguntado tanto ao juiz, né, quanto ao Frei Bento, e os dois se esquivam da resposta. Todos dois se calam. A lei e a religião se calam. Onde estão aqueles que deveriam nos proteger? Aqueles que deveriam proteger a sociedade? Qual é o papel da lei e dos líderes religiosos que representam biblicamente Deus? Dentro desse conto, nenhum. Eles se calam. Aí você vê que Machado está aqui muito mais com ironia, com humor, criticando. Você vê que essa subversão é muito mais para fazer com que você, leitor, não feche as portas, mas que você reflita. Machado não nos dá uma esperança de tempos melhores, mas ele nos dá um olhar para que a gente possa enxergar a realidade e criticá-la. E aí a gente vê em Machado essa questão de a prevalência do bem e do mal, a desconstrução da história, né? Religiosa, não vou falar cristã, eu vou falar religiosa, não é? A gente vê essa análise da alma humana que ele coloca através de situações, e aí nesse conto é nessa situação, mas a gente vai ver dentre outras situações que o que ele quer é levar o leitor a refletir os comportamentos. E a gente vê aqui em Machado que nesse final do conto, apesar de, quando ele desconstrói a história, tendo a obediência, mas você percebe que eles não acreditam nessa fábula criada aí pelo personagem, mas aí Machado desconstrói e nos mostra talvez aí como essa origem do mundo
um consolo para que, mesmo a gente experimentando os dissabores da vida, né? Mesmo a gente vivendo momentos difíceis, ruins, sempre vai ter um doce, né? Sempre vai ter um doce que a gente vai poder saborear. Sempre vai ter um pouquinho que a gente vai poder conhecer, né? Quem sabe cada um fazendo um pouco, dando um pouco de doce, dando um pouco de doce, dando um pouco de doce. Se a gente não for esse juiz e esse freio, se anulando daquilo que a gente tem que fazer, quem sabe a gente não muda. A minha camisa que eu compro da minha grande amiga Júlia. Coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas. Diz muito sobre isso. Coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas. Machado de Assis fez isso. Ele se tornou um grande escritor porque ele analisava as pequenas coisas, os pequenos gestos, os pequenos feitos no dia a dia de cada um. Ele conseguiu analisar dentro da igreja que ele ia, os pequenos gestos na atitude de alguém, talvez. E aí ele mudou a literatura. Ele conseguiu alcançar, mesmo sendo pobre, negro, não tendo muito estudo, Machado conseguiu ser Machado de Assis. E para terminar a nossa aula de hoje, eu vou ler um trecho de uma das obras mais conhecidas de Machado de Assis, Dom Casmurro, que num diálogo entre Bentinho e Capitu, Capitu pergunta a Bentinho: é pecado sonhar? Não, Capitu, nunca foi. Então por que essa divindade nos dá golpes tão fortes de realidade e parte nossos sonhos? Divindade não destrói sonhos, Capitu. Somos nós que ficamos esperando ao invés de fazer acontecer. Essa era a visão de Machado de Assis. Se nós ficarmos na cadeira esperando, nada vai acontecer. Mesmo que as circunstâncias nos destruam, nos dê golpes, como o Capitu aí diz. Mas a gente não pode ficar esperando. Porque a realidade, a pandemia, está nos mostrando os golpes aí. Mas a gente pode fazer acontecer sim. Então, que a mudança seja feita em pequenos atos, em pequenas atitudes. Então, em tempos de pandemia, um sopro de poesia. Até a próxima semana.